Você já se sentiu como se estivesse enfrentando uma situação impossível? Já se perguntou como vai superar os desafios que parecem grandes demais para lidar? Meus amigos, hoje vamos explorar como Deus abrirá um caminho, mesmo quando parece não haver caminho algum. Eu também vou fazer uma oração poderosa com você, em nome poderoso de Jesus. Então, assista até o fim e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. E imagine que você está de pé na beira de um vasto cânion, olhando para o seu destino do outro lado. O vão parece impossivelmente largo, sem ponte à vista e sem forma de atravessar. Você se sente pequeno, oprimido e inseguro sobre como proceder. É assim que a vida pode parecer às vezes, como se estivéssemos enfrentando abismos grandes demais para cruzar por conta própria. Mas assim como os engenheiros podem projetar e construir pontes sobre os cânions mais assustadores, Deus é o mestre engenheiro de nossas vidas, pronto para construir caminhos onde vemos apenas impossibilidades. Em Isaías 43:19 lemos: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este versículo nos lembra que Deus está sempre trabalhando, criando novas possibilidades e caminhos em nossas vidas. Meus queridos amigos, não importa quão largo o abismo em sua vida possa parecer, Deus já está construindo uma ponte para você. Ele vê além dos obstáculos que limitam nossa visão e sabe como nos conectar aos nossos destinos. Vamos abrir nossos corações para as maneiras como Deus está construindo pontes em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver como atravessar os abismos diante de nós. Agora vou compartilhar 3 perspectivas poderosas sobre como Deus trabalha em nossas vidas, para criar caminhos onde antes não existiam. Número 1. Deus como nosso tecelão divino. Meus amigos, ao explorarmos como Deus abre um caminho, vamos considerá-lo como o tecelão divino de nossas vidas. Imagine um mestre tecelão trabalhando, habilidosamente entrelaçando fios de várias cores e texturas. De nossa perspectiva limitada, podemos ver apenas um emaranhado de fios, mas o tecelão vê o belo padrão tomando forma. É assim que Deus trabalha em nossas vidas, entrelaçando experiências, relacionamentos e circunstâncias para criar uma obra-prima. Em Eclesiastes 3:1, encontramos um poderoso lembrete do trabalho intrincado de Deus. A Escritura diz: Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Este versículo revela que Deus está constantemente trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou entender seus métodos. Ele está entrelaçando os fios de nossas vidas para criar algo bonito, embora possamos não entender o quadro completo até mais tarde. Considere a história de Bezalel no livro de Êxodo. Bezalel foi um artesão escolhido por Deus para confeccionar o tabernáculo e seus móveis. Em Êxodo 31:3-5, lemos: Eu enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em conhecimento e em todo tipo de trabalho manual para projetar obras artísticas, para trabalhar em ouro, prata e bronze, e para cortar joias para engastar e entalhar madeira, e para trabalhar em toda espécie de ofício. Deus encheu Bezalel com habilidade divina para criar objetos bonitos e significativos para a adoração. Assim como Deus equipou Bezalel com a habilidade de tecer juntos vários materiais, Ele está tecendo os fios da sua vida em uma bela obra-prima. Meus queridos amigos, vocês já consideraram que suas experiências e habilidades diversas são fios no grande plano de Deus? Até mesmo os desafios que você enfrenta são fios que Deus pode usar para criar algo bonito. Em Romanos 8:28, somos lembrados: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, como o tecelão divino, pode pegar até mesmo os fios mais escuros de nossas vidas e incorporá-los em seu belo design. Pense na vida de Onésimo, um escravo fugitivo mencionado na carta de Paulo a Filemão. Onésimo fugiu de seu mestre Filemão, possivelmente após roubar dele. Contudo, em sua fuga, Onésimo encontrou Paulo
e tornou-se um crente em Cristo. Paulo então enviou Onésimo de volta a Filemão, não como escravo, mas como um amado irmão em Cristo. Em Filemão, versículo 15, Paulo escreve: porque talvez ele tenha se afastado por algum tempo para que você o receba para sempre. O que parecia uma série de eventos infelizes, o roubo de Onésimo, sua fuga e seu encontro com um Paulo preso, na verdade era Deus tecendo circunstâncias para um propósito maior. Poderia ser que as dificuldades que vocês estão enfrentando sejam fios que Deus está usando para tecer um propósito maior em suas vidas? Vocês estão dispostos a confiar no tecelão divino, mesmo quando não podem ver o padrão completo? Em Isaías 30:21, recebemos uma bela promessa da orientação de Deus. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está ativamente nos guiando, tecendo nossos passos em seu grande plano, mesmo quando nos sentimos perdidos ou confusos. Ele está lá, direcionando o nosso caminho. Considere a história de Apolo no livro de Atos. Apolo era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João. Quando Priscila e Áquila o ouviram pregar, eles o levaram de lado e lhe explicaram o caminho de Deus mais precisamente. Este encontro entrelaçou o conhecimento existente de Apolo com uma compreensão mais profunda de Cristo, equipando-o para um ministério mais eficaz. Meus queridos amigos, como Deus pode estar tecendo novos entendimentos ou relacionamentos em suas vidas agora? Quais encontros aparentemente casuais podem ser parte de seu grande plano? Em Colossenses 2:2, Paulo expressa seu desejo para os crentes dizendo: para que os seus corações sejam confortados e estejam unidos em amor, e eles possam alcançar todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, tanto do Pai quanto de Cristo. Deus está unindo nossos corações com outros crentes, tecendo uma tapeçaria de amor e entendimento, mesmo quando nos sentimos isolados. Ele está nos conectando ao seu corpo de maneiras que ainda não podemos ver. Lembre-se, o tecelão divino vê o padrão completo da sua vida. Em Salmos 139, 15 e 16, lemos: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus tem tecido sua vida desde antes de você nascer. Ele conhece cada fio, cada cor, cada textura necessária para criar sua obra-prima em você. Mesmo quando a vida parece caótica ou dolorosa, confie que Deus está tecendo essas experiências em algo. Meus queridos amigos, que chamado Deus teceu no tecido do seu ser? Como suas circunstâncias atuais podem estar moldando você para esse propósito? Em 2 Coríntios 4:17, somos lembrados: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O tecelão divino está usando até nossas lutas para criar algo glorioso. Confie em suas mãos, mesmo quando você não pode ver o padrão completo. Ele está abrindo um caminho, tecendo juntas circunstâncias, relacionamentos e experiências para conduzi-lo ao seu destino. Número 2. Fique atento aos heróis improváveis. Meus amigos, às vezes Deus usa os indivíduos mais inesperados para cumprir seus propósitos. Ao longo das Escrituras, vemos Deus escolhendo os esquecidos, subestimados e até mesmo os marginalizados para desempenhar papéis cruciais em seu plano. Em 1 Coríntios 1:26-27, somos lembrados: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta passagem desafia nossas suposições sobre quem Deus pode usar e como ele trabalha. Considere a história de Eude no livro de Juízes.
Eude era um homem canhoto da tribo de Benjamim, uma característica que muitas vezes era vista como uma fraqueza nos tempos antigos. No entanto, Deus usou a habilidade única de Eude como canhoto como uma vantagem estratégica para libertar Israel da opressão. Em Juízes 3:15 lemos: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Que aspectos de vocês mesmos vocês consideraram fraquezas? Poderiam essas ser as coisas que Deus quer usar para abrir um caminho para vocês e para os outros? Pense em Raabe, uma prostituta cananeia que se tornou uma heroína inesperada na história de Israel. Sua fé e coragem ao esconder os espiões israelitas não só salvaram sua família, mas também a colocaram na linhagem de Jesus Cristo. Em Hebreus 11:31, Raabe é elogiada. Pela fé, a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A maneira como Deus trabalha frequentemente confunde nossas expectativas e desafia nossos preconceitos. Ele vê potencial onde outros veem apenas falhas. Considere a vida de Gideão, que estava escondido com medo quando Deus o chamou de homem valente. Em Juízes 6:15, Gideão responde ao chamado de Deus com dúvida: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. No entanto, Deus usou Gideão, apesar de suas inseguranças, para liderar Israel para a vitória com apenas 300 homens. Meus amigos, como Deus pode estar chamando vocês a dar um passo de fé, mesmo se sentirem inadequados? Lembrem-se, a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus se deleita em usar os improváveis para realizar o extraordinário. Pensem em Mateus, um coletor de impostos desprezado pelo seu próprio povo, que se tornou um dos discípulos de Jesus e um autor do Evangelho. Ou considerem Onésimo, um escravo fugitivo que se tornou um irmão fiel e amado e um colaborador de Paulo na propagação do Evangelho. Meus queridos amigos, não importa o seu passado ou suas limitações percebidas, Deus pode usá-los de maneiras poderosas. Ele se especializa em abrir caminhos através de heróis improváveis. Em 1 Samuel 16:7, somos lembrados da perspectiva única de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus vê além de nossas aparências exteriores, nosso status social ou nossos erros passados. Ele olha para o coração e vê o potencial que muitas vezes perdemos em nós mesmos. E outros, lembrem-se, até mesmo Jesus foi um herói improvável aos olhos de muitos. Isaías 53:2 profetizou sobre ele: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Este homem aparentemente comum, que na verdade era o Filho de Deus, foi o Salvador do mundo. Meus amigos, como Deus pode estar chamando vocês para serem heróis improváveis em sua esfera de influência? Vocês estão dispostos a deixar que Ele faça um caminho através de vocês, mesmo que isso não corresponda às suas expectativas ou às opiniões dos outros? Confiem que o Deus que usa as coisas tolas para confundir os sábios pode usá-los de maneiras miraculosas. Ele está abrindo caminho, muitas vezes através das pessoas e circunstâncias mais inesperadas. E número 3. Deus, nosso Criador de caminhos invisíveis. Meus amigos, imaginem caminhar por uma floresta densa onde não existe uma trilha clara, mas à medida que vocês dão cada passo, encontram terreno firme sob seus pés. É assim que Deus frequentemente trabalha, criando caminhos que não podemos ver até darmos um passo de fé. Em Isaías 42:16, encontramos uma bela promessa:
E guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos tortuosos farei retos. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Este versículo revela a natureza de Deus como o Criador de caminhos invisíveis, nos guiando mesmo quando o caminho parece incerto. Considere a história de Filipe em Atos 8. Filipe estava no meio de um ministério bem-sucedido em Samaria, quando de repente o Espírito o levou a uma estrada deserta. Em Atos 8:29 lemos: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe obedeceu, sem saber por que estava sendo levado a esse lugar aparentemente aleatório, mas lá ele encontrou um eunuco etíope, explicou as Escrituras para ele e o batizou. Este encontro divino provavelmente desempenhou um papel crucial na propagação do Evangelho na Etiópia. Vocês já se sentiram levados a dar um passo que não fazia sentido na época? Eu sei que já estive lá. Não faz sentido porque não tenho uma razão lógica, mas estava simplesmente seguindo a orientação do Espírito Santo. Como Deus pode estar fazendo caminhos invisíveis em suas vidas agora? Em Provérbios 20:24, somos lembrados: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Como o Criador de caminhos invisíveis, Deus frequentemente nos guia passo a passo, revelando o caminho à medida que caminhamos em obediência. Pensem nos israelitas atravessando o rio Jordão em Josué 3. Os sacerdotes foram comandados a entrar no rio transbordante antes que as águas se abrissem. Em Josué 3:13, lemos: E acontecerá que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separarão, as águas que descem de cima e se amontoarão. Deus abriu um caminho, mas isso exigiu um passo de fé primeiro. Meus amigos, que rio Jordão vocês estão enfrentando em suas vidas? Vocês estão dispostos a dar esse primeiro passo de fé, confiando que Deus abrirá o caminho? Em Salmos 37:23, somos assegurados: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Deus se agrada em guiar nossos passos, mesmo quando não podemos ver o caminho completo à frente. Considere a vida de Ruth no Antigo Testamento. Ruth deixou sua terra natal para seguir sua sogra, Noemi, para Israel, sem saber o que o futuro reservava. Sua declaração de fé em Ruth 1:16 é poderosa, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não podia ver o caminho à frente, mas sua fidelidade a levou a se tornar bisavó do rei Davi e uma ancestral de Jesus Cristo. Meus queridos amigos, que salto de fé Deus está pedindo para vocês darem? Lembrem-se, como o Criador de caminhos invisíveis, Ele já preparou o caminho, mesmo que vocês ainda não possam vê-lo. Em Jeremias 29:11, recebemos esta garantia: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os caminhos invisíveis de Deus sempre levam à esperança e a um futuro, mesmo quando nossas circunstâncias atuais parecem sombrias. Pensem nas jornadas missionárias de Paulo no livro de Atos. Frequentemente, Paulo partia com destino a um lugar, apenas para ser redirecionado pelo Espírito Santo. Em Atos 16, 6, 7, lemos: E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Esses redirecionamentos divinos levaram Paulo a pregar em lugares que ele não havia planejado, espalhando o Evangelho por toda parte. Meus amigos, vocês já experimentaram desvios inesperados em seus planos de vida? Poderiam esses ser o método do Criador de caminhos invisíveis para conduzi-los aonde precisam estar? Em Provérbios 16:9 somos lembrados: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Enquanto fazemos nossos planos, Deus está constantemente criando caminhos invisíveis para nos guiar em direção à sua vontade perfeita. Lembrem-se, andar por esses caminhos invisíveis frequentemente requer paciência e confiança. Em Salmos 27:14, somos encorajados. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O tempo do Criador de caminhos invisíveis é perfeito, mesmo quando a espera parece longa. Amado, que área da sua vida parece incerta ou sem direção agora? Tenham ânimo. O Criador de caminhos invisíveis está trabalhando, criando caminhos que vocês ainda não podem ver. Ele está abrindo caminho, orquestrando circunstâncias e abrindo portas que os levarão ao seu plano perfeito. Agora, para todos que estão ouvindo minha voz, vamos orar ao Senhor. Quero que vocês façam essa oração comigo, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tua sabedoria é infinita, Tua força é incomparável e Teu amor é eterno. Senhor, estou maravilhado com Tua majestade e glória. Tu és o Deus que abre os mares, move montanhas e abre portas que ninguém pode fechar. Obrigado, Pai, por Tua fidelidade inabalável em minha vida. Sou grato por Tua presença constante. Mesmo quando não posso ver ou sentir Você, obrigado por ser meu guia invisível, orientando meus passos por caminhos que não posso ver. Obrigado, Deus, por Suas provisões diárias e pela forma como cuida de mim a cada dia. Senhor, venho diante de Ti pedindo perdão pelos meus pecados. Purifica-me de toda injustiça e cria em mim um coração puro. Escolho perdoar aqueles que me prejudicaram, assim como Você me perdoou. Pai, peço coragem para dar passos de fé quando me chama, como fez com Filipe. Ajuda-me a obedecer a Sua voz, mesmo quando o destino não está claro. Deus poderoso, dá-me forças para dar o primeiro passo no meu Rio Jordão, confiando que Tu abrirás um caminho. Obrigado, Senhor, pois nenhum obstáculo é grande demais para que me ajudes a superar em nome de Jesus. Eu repreendo e amarro o espírito de medo, dúvida e incredulidade. Senhor, peço que faças um caminho para mim onde parece não haver saída. Oro por discernimento e sabedoria para reconhecer os caminhos que estás criando na minha vida. Abre meus olhos espirituais para ver as oportunidades que colocas diante de mim. Ajuda-me a confiar no Teu timing perfeito, mesmo quando o peso parece insuportável. Pai, peço Tua proteção divina enquanto sigo o caminho que preparaste para mim. Escuda-me dos ataques do inimigo e das distrações que me desviariam. Oro por cura física, emocional e espiritual para mim e para aqueles ao meu redor. Senhor, quebra todas as correntes que me impedem de cumprir Teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Declaro vitória sobre cada situação que parece impossível com minha própria força. Abençoa o trabalho das minhas mãos e estabelece os planos que tens para mim. Pai, elevo aos Teus amados que estão comigo. Oro para que sejas o guia invisível deles, orientando seus passos e abrindo portas. Abençoa-os com discernimento, sabedoria, coragem e fé para seguir Tua direção. Protege-os do mal e cerca-os com Teu favor como um escudo. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de Ti agora. Concordamos em oração uns pelos outros, pedindo que Tua vontade seja feita em nossas vidas. Pai, pedimos que faças caminhos para nós mesmo onde não parece haver nenhum. Guia-nos enquanto nos apoiamos e encorajamos nesta jornada de fé. Declaramos que somos mais que vencedores por meio de Cristo, que nos fortalece. Reivindicamos a vitória que Jesus já conquistou por nós na cruz. Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha de novo, capacitando-nos a andar com ousadia nos caminhos que preparaste para nós. Agradecemos por Tua proteção, provisão e presença constante em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a perceber Tua mão invisível, guiando-nos a cada dia. Que tenhamos fé para dar os passos,
Mesmo quando não podemos ver o caminho completo à frente, confiamos que estás trabalhando todas as coisas juntas para o nosso bem e para a tua glória. Exaltamos o teu santo nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus eu oro. Amém.